Livro de Abacuque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim estar aqui compartilhando com os irmãos. Louvado seja Deus. Abacuque. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abacuque capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Lá no finalzinho do Velho Testamento, vai voltando as folhas. O Velho Testamento, lá Malaquias, vai voltando aí os profetas. São os profetas menores. E são só capítulo 2, 3. Esse dia a dia, Sofonias. Fecha Malaquias, aí vocês vão voltando os livros para trás. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus no capítulo 1 fala assim, ó, que a versão está um pouquinho diferente, mas glória a Deus. Primeira questão do profeta a Deus. O versículo 1 fala assim: o oráculo, aqui é Deus, né? Oráculo é Deus. Deus revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa ficar abraçado. Ficar, abraçar o entendimento. Significado do nome Abacuque: abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvido? Até quando prostrarei diante de ti? Violência, sem que traga alguma salvação. Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campela nessa terra? Opera, né, mora. A destruição e a violência estão diante de mim. Também não há todo tipo de contendas, discórdias, e o legítimos é comum. Por esse motivo a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem o justo, e assim a justiça é pervertida. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui a gente vê um livro que tem o nome do seu profeta, né, a qual escreveu Abacuque. E aqui a gente vê que Abacuque ele começa a falar com o Senhor. A gente vê que na maioria das vezes no livro é o Senhor que vai e fala com o profeta. E aqui, pelo que a gente pôde ler, entender aqui, é o profeta que começa aqui a falar com o Senhor, com Deus. E eu quero aqui que nós
Nós viemos nos colocar agora neste momento como se fosse eu e você agora, o profeta Abacuque. E a gente vai ver e entender que a situação a qual o profeta Abacuque estava vivendo naquela época, naquele momento, as indagações a qual o profeta Abacuque tinha, a gente vai ver que nós aí também temos nos dias de hoje. E eu achei bem interessante porque eu vou ler novamente aqui, ó, no 2 ele fala assim, ó. Aqui na minha tradução está assim, questiona o profeta. Questiona o profeta. Né, irmãos? Quem nunca questionou, né? Quem nunca teve seus pontos de interrogações? Quem muitas das vezes ficou com perguntas na sua mente, no seu entendimento e querendo uma resposta, buscando uma resposta da parte do Senhor. E aqui Abacuque, ele não tem medo de mostrar as dúvidas dele, de mostrar ali para Deus, ele sabendo que o Senhor ele é soberano, que o Senhor ele tem controle de toda a situação, que Deus ele sabe o que faz. Mas Abacuque, eu creio que o profeta ele precisava se expressar, ele precisava falar com o Senhor aquilo que ele estava sentindo naquele momento, as dúvidas que ele estava tendo, que ele estava vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que eu falo que não é diferente de mim e de você, porque tem momentos na nossa vida que a gente também tem essa necessidade de a gente olhar para nós como filhos de Deus, como chamados pelo Senhor, como profeta do Senhor, de a gente também falar: Senhor, por que, Senhor, disto? Senhor, por que dessa situação? Senhor, será que o Senhor não está vendo? Senhor, o que está acontecendo? E aqui a palavra diz que ele fala, questiona o profeta: ó Senhor, até quando eu clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvido? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, é forte. Abacuque ele pega e olha para o alto, eu creio assim, olha para o céu que nem o Davi fez quando ele escreveu os salmos. Eu creio, elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Eu creio que Abacuque, eu imagino, eu acho que eu em alguns momentos, em algumas situações da minha vida, eu sou uma pessoa que eu olho para o céu e eu falo: Senhor, tipo assim, né? Meu Deus é grande, né? Meu Deus é grandioso, Ele está além, Ele está acima. E a gente fala assim: eu preciso erguer a minha cabeça e eu preciso olhar em direção ao seu trono, eu preciso olhar em direção à morada do meu Pai, eu preciso virar o meu rosto para Ele, falar com Ele. E aqui a palavra de Deus que fala que o profeta ele fala: Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me destes ouvido? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe que a própria palavra do Senhor nos ensina que o nosso Deus ele não está com seus ouvidos agravados e nem com as suas mãos encolhidas. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a gente entender e compreender que tem momentos nas nossas vidas
que a gente se sente como Abacuque se sentiu naquele tempo, naquela época, como que se o Senhor não estivesse ouvindo o clamor dele, como que se o Senhor não estivesse ouvindo as orações, ouvindo as petições, porque ele fala: Senhor, até quando eu clamarei? Até quando eu terei que clamar? Até quando eu terei que falar? Até quando eu terei que me expressar? Só que aqui ele fala assim: até quando eu clamarei por tua ajuda? Até quando, Senhor, eu terei que clamar? Até quando eu terei que falar? Até quando eu terei que me expressar? Sem que o Senhor me dê ouvido. E uma das coisas que a gente também entende aqui, através dessa palavra, através desse diálogo do profeta Abacuque com o Senhor, que independente de a gente estar vendo, independente de a gente estar ouvindo, louvado seja o nome do Senhor, a resposta de Deus, o agir do Senhor, a gente precisa entender e compreender que a gente precisa continuar clamando. A gente precisa continuar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, clamar a Deus. Ele fala: até quando clamarei e o Senhor não me der ouvido? Ele não fala: Senhor, eu vou parar de clamar e eu só vou voltar a clamar quando o Senhor me ouvir. Não, Abacuque ele fala assim: até quando eu clamarei e o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem tu me des ouvido. A gente se vê, né, irmãos, muitas das vezes naquele momento difícil, a gente se vê numa situação difícil, onde muitas das vezes a gente clama ao Senhor, né? Pede, que nem Abacuque aqui ele está falando, pede ajuda, pede socorro, pede, fala: Senhor, venha ao meu favor. Pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu preciso que o Senhor se manifeste nesse momento. Eu preciso de um sinal. Eu preciso que o Senhor faça algo, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala: Pai, até quando eu irei clamar? E irmãos, parece que quando a gente está nessa situação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dizendo no dito popular, quando o calo aperta, aquela situação que o calo está bem apertadinho, e a gente sabe, né, quando o calo aperta, se a gente está com o pé no sapato, louvado seja o nome do Senhor, com o calo no pé, louvado seja Deus ali com o pé espremido, louvado seja o nome do Senhor. O que a gente quer é o mais rápido possível poder tirar o pé do sapato, para ter aquele alívio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dizer que é mais ou menos assim, né? A gente está ali, né? Com o calo no pé, ali com o pé apertado, né? Onde a gente muitas das vezes está passando por uma situação difícil mesmo, irmão. Tem coisinhas que a gente passa de boa, dói, mas não dói tanto. Tem situações que a gente passa uma coisinha ali, e a gente vai passando. Mas tem coisas que a gente passa que dói, irmão. Que dói numa situação da gente ficar desesperado, que dói de uma forma que nem quando que nem eu falei aqui, como se fosse um calo no sapato, e você fica desesperado, tem a vontade de tirar o sapato do meio da rua, a vontade de arrancar o pé, sabe? Se eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não aguento mais essa dor. Eu preciso de uma ajuda, vamos dizer, se o pé está lá emperrado, precisa aí, puxa o sapato do meu pé, sabe assim? Preciso de ajuda, gente. Preciso tirar esse sapato, preciso dar um chinelo, eu preciso de alguma coisa. E quando a gente está nessa situação, a gente quer que a ajuda venha rápido. A gente quer para onde, vamos dizer assim, é para onde? Louvado seja Deus. Só que aqui Abacuque ele fala que ele está clamando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fala que até quando eu vou ter que ficar clamando por ajuda. É a mesma coisa de às vezes a gente vê, né,
uma pessoa precisando de alguma coisa, a gente vê ali. Sabe quando a pessoa está passando por alguma situação? Vamos dizer assim, ó, irmãos, ó, o Senhor colocou no meu coração agora. Sabe quando a gente vê às vezes ali que uma pessoa está olhando para a gente assim? Ela não fala nada, mas a gente interpreta através do olhar dela que ela está tipo assim, me ajuda. E sabe assim, e se você não pode ajudar, e você não pode ajudar, você não tem como ajudar. Às vezes é algo que você não pode fazer. Mas você vê que a pessoa está com aquela cara assim para você, assim como se ela estivesse falando, me ajuda. Por favor, me ajuda. E ela não pode, e às vezes assim você não pode. Louvado seja Deus. E eu creio que às vezes é dessa maneira que Deus ele age comigo e com você. E a gente vê muitas das vezes ali, né? Acho que Deus até olhando para nós assim, né? A gente tem aquela carinha lá de cachorro sem dono, carinha de órfão, de dó, de quem está com fome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali olhando para Deus ali, né? E o Senhor, tipo assim, olhando mesmo assim com olhar de misericórdia, com choro, com ranger, com lágrimas, com dor, com tristeza, com angústia. A gente olhando, né? Eu creio que talvez o Senhor aí olhando lá para mim, para você, lá no alto céu, né? E tipo assim, ele pegar, né? E nos seus pensamentos a gente não está ouvindo. Louvado seja Deus. Mas talvez o Senhor olhando ali para mim, para você do alto e falando, calma filha, tenha paciência, espera só um pouquinho. Eu ainda não posso te ajudar, mas eu vou ajudar, mas eu ainda não posso. Só que quando a gente está passando por essa situação de dor, vamos dizer assim, a gente nem consegue ver, a gente nem consegue enxergar, a gente não consegue nem ver o que tem na nossas voltas, porque a gente fica tão focado naquilo lá que dói, tão focado naquilo que machuca, tão focado naquilo que está ali causando dor em nós, que a gente não consegue olhar as coisas ao nosso redor. É a mesma coisa que nem você está com dor de cabeça. Você pode estar numa festa mais legal que for. Aquela dor. Pode estar ali, ter o melhor boquete, as pessoas podem estar com um papo legal. Mas quando você está ali com aquela dor insuportável, é que nem está com dor de dente, você fica ali, você não come a comida gostosa, você não aproveita o ambiente. Ali parece que é uma eternidade. Toma o remédio não faz efeito. Tudo que você quer, vamos dizer assim, se isolar, ir embora para casa. Tudo que quer que a dor passa, quer que aquela dor vai embora. Então nada vai ser prazeroso, nada vai satisfazer, nada que possa vir acontecer de bom vai ser bom aos olhos quando a dor ela é grande, quando a dor é insuportável. Louvado seja Deus. É como se a gente tivesse algo ali, um manancial, e não conseguisse desfrutar, saborear. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui Abacuque ele fala para Deus o que ele estava sentindo, como ele se sentia naquele momento diante da presença dele. De ele achar que ele estava batendo e o Senhor não tivesse abrido a porta, como se ele estivesse ali clamando ao Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro, e era como se o Senhor ele estivesse com os ouvidos dele agravados e não tivesse ouvido. E ali Abacuque ele pega e fala para o Senhor, em outras palavras, é como ele estivesse falando assim: quanto mais tempo eu terei que clamar, quanto mais tempo eu terei que pedir, até que o Senhor ele ouça, até que o Senhor ouça o meu clamor, até que o Senhor venha ao meu favor. Louvado seja Deus. E é isso que o Senhor ele está falando aqui para mim e para você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Abacuque ele pontua outras coisas. Ele fala aqui para o Senhor, ele fala aqui, ó: Senhor, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me des ouvido? Até quando
prostrar-te-ei diante de ti violência, sem que traga alguma situação. Aqui, Abacuque, ele está falando com o Senhor e ele ainda aponta, ele fala assim: Senhor, eu estou clamando, o Senhor não está me ouvindo, eu não sei até quando eu terei que ficar clamando, Senhor, e o Senhor não me ouve. Ele fala assim: até quando eu terei que ver todas essas violências que têm acontecido? Louvado seja o nome do Senhor. Essa situação ruim é a mesma coisa quando uma mãe ou uma mulher, vamos dizer assim, ela tem o seu esposo, tem algum ente querido, um familiar, vamos dizer assim, no mundo das drogas, né? E ela estivesse ali clamando, né, pela libertação do esposo, pela libertação do filho, ela saber que existe uma promessa de Deus na vida dela, e ela ali falando: Senhor, até quando? Senhor, até quando eu irei clamar? Até quando eu irei? Louvado seja o nome do Senhor. Estarei falando com o Senhor até quando o Senhor ainda não me dará ouvido. E aqui ele fala assim: até quando eu irei ficar vendo essa situação de violência? É a mesma coisa, né? A mulher está orando, a mulher está clamando pelo seu lar, pela sua família, ou por alguma situação difícil na tua vida. Daí ela fala assim: até quando eu irei ficar tendo que suportar, irmão? Até quando eu terei que ver essa situação? Louvado seja o nome do Senhor. De falar assim: eu ver as drogas acabando com o meu lar, ver as drogas acabando com a minha família, ver as drogas, vamos dizer assim, a prostituição, o adultério, destruindo, louvado seja o nome do Senhor, tudo que está à volta. Ela clama ao Senhor e ela fala. Abacuque aqui, ele fala para o Senhor o que ele precisa, o mal que está causando, o que é que está ali ao seu redor e que ele quer do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que o Senhor ele venha fazer e que o Senhor ele venha agir. Aí ele fala assim: até quando prostrarei diante de ti as violências? Até quando eu irei falar para o Senhor: olha, a minha situação é essa, eu estou passando por isso, meu marido está me traindo, louvado seja Deus, eu estou passando por essas enfermidades, louvado seja o nome do Senhor, eu estou desempregado, passando uma situação difícil na minha casa, no meu lar, na minha família, vamos dizer, os credores estão me cobrando, meu nome no SPC, sabe assim, como se Abacuque estivesse falando isso: me prostrarei diante de ti violências, sem que traga alguma salvação, que seria a resposta. Louvado seja Deus, a salvação. Aqui ele está falando do povo de Israel, né? Tipo assim, Senhor, é o que a gente estava falando aqui no começo do culto, né? De a gente ver as pessoas, elas vêm, elas vão, louvado seja o nome do Senhor, elas não se firmam, louvado seja Deus, na presença do Senhor, e ali a gente fala com o Senhor, que a gente fala assim, porque a nossa obrigação é orar, né? Louvado seja Deus, crendo na obra do Senhor. Só que daí às vezes a gente, né, falar com o Senhor: Senhor, até quando, né, essas pessoas irão passar por essas situações, viverão essas situações diferentes na tua vida, até que entre verdadeiramente a salvação dentro da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Daí aqui no 3 ele fala assim, ó: porque me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que opera nessa terra. E que assim, é algo, irmãos, que a gente precisa ver. É algo que, em outras palavras, assim, não tem como fugir. Louvado seja o nome do Senhor. É situações a qual precisamos passar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vamos dizer assim, não vai mudar. Louvado seja Deus. Entra-se a salvação dentro de um lar, dentro de uma família, mas terão outras famílias, terão outras pessoas, terão sempre outras situações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, Abacuque, ele fala, porque, irmãos, a pior coisa, eu creio, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para aquele que está verdadeiramente firmado no Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é ver
aqueles que estão ao seu lado, ao seu redor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não tendo a mesma fé, não tendo a mesma convicção, não tendo a mesma perseverança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de buscar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de estar na presença, louvado seja Deus de ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o milagre acontecendo. Aí a gente vê nos dias de hoje a igreja como ela está, louvado seja Deus. A gente vê como as pessoas hoje têm levado o Evangelho, tem levado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o compromisso, se a gente pode dizer, o compromisso de servir a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, da maneira a qual convém, da maneira a qual praz. A gente vê, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que se dizem servos, se dizem muitas das vezes pessoas tementes ao Senhor, distorcendo a própria palavra do Senhor, fazendo as coisas da maneira que elas querem, do jeito que elas querem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vê muitas denominações, louvado seja o nome, que nem eu falo, e para cada tipo de pessoas, vamos dizer assim, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que você acredita. Hoje as pessoas, ela tem um lugar onde ela pode se encaixar e ela não precisa mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê, louvado seja Deus, como as coisas estão acontecendo numa proporção, louvado seja o nome do Senhor, que a pessoa está falando do amor de Deus junto comigo e com você ali, debatendo a palavra de Deus, mas aí a pessoa, ela é homo, né, que fala, né? Hétero é sexo contrário, né? Então acho que é homossexual, né? Mulher é mulher, homem com homem, né? E a gente vê. Eu não sei se os irmãos já viram uma postagem que tem aí, né? Da Tânia Miranda dentro da igreja, servindo ao Senhor, e ali ela fazendo, né, servindo a Santa Ceia. Louvado seja Deus. Então, sabe, é coisas que a gente vê, e muitas das vezes que a gente olha, e que às vezes a gente até mesmo pensa assim: Deus, você não está vendo essas coisas não, Pai? Mas como que pode, né? E o Senhor deixa. Porque, irmãos, queira ou não queira, as pessoas, elas influenciam por bem e influenciam por mal. Só que como que eu vou falar para a pessoa que ela está influenciando por mal, se ela está usando a palavra, se ela está dentro de uma igreja? Como você vai debater com um conhecedor? Louvado seja o nome do Senhor. É que nem quando você vai debater com um adventista, quando você vai debater com um testemunha de Jeová, às vezes você nem sabe o que debate, o que você fala. Porque a palavra, ela é única. Ela é a mesma na católica, ela é a mesma no centro espírita, no candomblé, no satanista, é a mesma na assembleiana, no neopentecostal, é a mesma dos pentecostal. A palavra é a mesma. Só que a maneira como se interpreta e usa ela, a pessoa, ela usa ao seu favor. Mas a própria palavra de Deus fala que nós não devemos acrescentar e nem tirar nenhuma vírgula, nenhum ponto da palavra de Deus. E a gente vê que a própria palavra do Senhor diz que existe um tempo, e vai existir um tempo que o Senhor, ele vai cobrar. Só que aí a gente fica, como Abacuque ficou, falando: Senhor, até quando terei que ver tudo isso? Até quando terei que suportar tudo isso? Aí aqui ele fala assim: porque me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que opera nessa terra. Que é o que a gente tem visto, vivendo cada dia. A maldade, ela está crescendo a cada dia.
E ela está crescendo e está invadindo as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vê que está uma proporção onde mídia, onde redes sociais, aonde a gente vai, a gente vê as pessoas distorcendo, a gente vê as pessoas usando a palavra de Deus, mas não para fazer aquilo que verdadeiramente a palavra nos ensina, mas para usar elas da maneira como elas querem, para que não haja mudança na tua vida. Então as pessoas hoje elas falam assim: não, eu posso servir ao Senhor, mas eu posso ficar com quem eu posso, independente se é do meu sexo ou não. Eu posso estar servindo ao Senhor, eu posso ouvir a palavra do Senhor, eu posso fazer a vontade do Senhor, mas eu posso beber, porque isso não pega nada, eu só não vou me embriagar. Eu posso usar a roupa que eu quero, eu posso ir aonde eu quero, falar com quem eu quero, ficar com quem eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nós, vamos dizer assim, eu e você que estamos ali, vamos dizer, tentando não se corromper, tentando não deixar que os prazeres mundanos venham encher os nossos olhos, venham nos atrair. Louvado seja Deus, ao ponto de a gente renunciar tudo aquilo que a gente construiu, toda aquela doutrina, aquilo que a gente construiu como mandamento da parte do Senhor para nossas vidas, que vem lá desde os nossos avós, bisavós. Louvado seja Deus. E a gente saber que a palavra de Deus fala: passaria céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então Deus, Ele não mudou, o Senhor, Ele é o mesmo. Porque antigamente não era lícito, louvado seja Deus, dentro da igreja algumas situações. E quando acontecia, pessoas eram disciplinadas, lugares mais rígidos, pessoas eram até expulsas para não sujar o nome, a imagem do ministério. E hoje a gente vê o contrário. As igrejas aceitando tudo de qualquer jeito, tudo de qualquer maneira, preocupado com pessoas dentro da igreja, com quantidade, porque o que importa é estar dentro, não como estar. Louvado seja Deus. Mas o que o Senhor ensina, e se a gente for ver, irmãos, antigamente não tinha nada disso, e as pessoas congregavam, as pessoas buscavam, as pessoas adoravam, independente de ter uma oportunidade ou não, independente se era reconhecido ou não, independente se era a semana toda no culto ou não, independente das vestes que tinha que vestir ou não, se podia pintar o cabelo ou não, se podia pintar a unha ou não, se podia tirar a sobrancelha ou não, raspar o pelo ou não. Louvado seja Deus. As pessoas buscavam, as pessoas adoravam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havia renúncia, havia entrega, havia agir, havia poder de Deus. Louvado seja Deus. Mas eu creio que Abacuque foi vendo o tempo passar, e eu creio que ele ficou de boca aberta, pensando ali: Senhor, o que está acontecendo, Pai? O mundo está doido, está tudo errado, e o Senhor não vai fazer nada. E é a mesma coisa, irmãos, nossos dias de hoje, né? Deus, o mundo está doido, de ponta cabeça. O Senhor não está vendo? Não vai acontecer nada. Louvado seja Deus. Porque era aquilo que os olhos de Abacuque estavam enxergando, como se ele estivesse clamando: louvado seja Deus, socorro, me ajuda. E como se o Senhor não estivesse ouvindo, ele falou: Deus, até quando eu vou gritar? Vou chamar a tua atenção, te pedir ajuda, e o Senhor não vai me ouvir. Quando? Até quando? Ficarei gritando sem que o Senhor me ouça. Louvado seja Deus. Porque o negócio aqui está feio, a coisa está estreitando, está cada vez pior. Em outras palavras, ele estava assim: Deus, está cada vez pior, Pai. Louvado seja Deus. No quarto ele fala assim: por este motivo a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem o justo, e assim a justiça é pervertida. Irmãos, olha só, por esse motivo a lei
e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. E é o que a gente tem visto e a gente tem vivido no dia de hoje. Vamos dizer assim, aquele que estão tentando tá certo é o que está errado. Louvado seja Deus. O que está prevalecendo não é a lei, mas sim, aqui ó, por esse motivo a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. E os ímpios prejudicam e extorquem o justo, assim a justiça é pervertida. Que é o que a gente está vendo. A opressão está tão grande em cima do justo, por ele querer fazer a vontade, ser justo, louvado seja o nome do Senhor, que muitos não estão suportando, então não estão aguentando ao ponto deles serem pervertidos, aonde o que? A lei, aonde, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o direito estão enfraquecendo a justiça e a injustiça, a impiedade está prevalecendo em cima do justo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez, irmão, você esteja lutando, talvez também você está em uma situação, uma luta espiritual, uma guerra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, travada, onde você tem sentido que você está dando mão em ponta de faca, onde você tem pensado assim, onde você tem pensado assim que nada está acontecendo, o Senhor não está vendo, o Senhor não está agindo, às vezes você ter toda a convicção de que você estava certo, mas a opressão ser tão grande, de muitas das vezes a gente parar para pensar assim, mas será que eu estou certo? Porque só eu, está todo mundo contra, eu estou achando que o problema é eu, não é os outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí o Senhor, ele vem, depois que ele escuta ali tudo que Abacuque ele fala, louvado seja o nome do Senhor, ele fala aqui no 5 assim: então contemplai as nações e atentai maravilhosos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar, se tudo isso simplesmente lhe for contado. Aqui o Senhor ele fala para Abacuque, em outras palavras assim, para ele não se preocupar, que o Senhor iria fazer ali uma obra tão extraordinária que ele não iria nem acreditar, que o Senhor ele nem iria contar, porque se ele contasse, Abacuque não acreditaria. E é assim muitas das vezes, né, irmãos? O Senhor ele vem muitas das vezes com uma promessa, muitas das vezes sobre nossas vidas, que às vezes pela situação que a gente vive, às vezes pela situação a gente olha e pensa assim: não tem como acontecer, não tem como o Senhor fazer alguma coisa nessa situação. Que é que nem eu estava falando com a irmã Mônica, eu sempre vi lá as reportagens que eu e o pastor a gente assiste bastante aqui do Cidade Alerta. Eu sempre vejo a gente vê as reportagens lá, né, onde fala lá dos moradores de rua, onde fala lá da Cracolândia, todas essas coisas. Só que assim, você vê pela televisão é uma coisa. Aí agora eu trabalho lá, assim, andando, na onde lá é realmente lá o fervo da Cracolândia, é 10 minutos andando. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu passo ali com o ônibus. Só que ali mesmo na onde eu estou trabalhando, louvado seja Deus, é muito morador de rua. É muito, eu já achava que era bastante. É muito morador de rua. Tanto que ali, por ser um lugar onde tem patrimônio histórico, lá as igrejas tombadas, os museus lá, que é perto dos museus lá que eu estou trabalhando, ali é um monte de coisa tombada, protegida, né? Como segurança pública, né? Do Estado, você lembra de quem é.
tem muito guarda lá, que guarda, que fica na rua mesmo para tentar impedir que os moradores de ruas venham assediar os visitantes do museu, os funcionários, roubar, né? Então eles ficam ali meio que fazendo eles ficarem mais longe, né? Não se aproximar. Só que assim, quando eu passei ali com o ônibus, que eu olhei assim, lá pro lado ali, que daí tem gente que passa até filmando, porque, gente, é só você vendo para acreditar naquilo. Eu olhei assim na ruinha ali onde é que eles ficam, que ficam os polícias, que eles concentram eles tudo num lugar. Meu, parece um formigueiro. Você só vê um monte de cabecinha assim de longe, assim. É muita gente. É muita gente. Então, você olhar aquelas pessoas daquele jeito que elas estão, você com seus olhos carnais, você não acredita que ali tem homem de Deus e mulher de Deus. Você não acredita que ali tem alguém que pode se levantar, louvado seja Deus, e mudar a sua história. Se é o ex ou se vai se tornar ser um homem de Deus. Porque a gente sabe que neste lugar que a gente encontra assim, se sair evangelizando, pessoas que falam, eu já fui da igreja, eu sou afastado, não sei o quê. Mas você olhar ali, você não imagina, até para Deus que a gente sabe que é soberano, mas pelos nossos olhos carnais a gente não consegue imaginar como Deus pode fazer. E a gente sabendo que Ele pode fazer, mas pelos olhos carnais você olha e fala, é impossível. Louvado seja Deus. Aconteceu um milagre ali. Louvado seja Deus. E o que o Senhor ele falou ali para Abacuque é bem meio assim, a gente olhar ali e assim, Deus falar assim, ó, você catar uma pessoa ali aleatória e você falar, e Deus, a gente vê a pessoa naquela situação e Deus falar assim, ó, é o homem de Deus, eu vou restituir, vou dar família, vou levantar, vai ter casa, vai ter moradia, vai ter filho, vai mudar a história, sabe? E o Senhor ele estava falando para Abacuque, tipo assim, eu nem vou contar, Abacuque, para você o que eu posso fazer, porque se eu contar nem você vai acreditar. E é isso que muitas das vezes o Senhor ele nos priva de algumas coisas, para que a gente não venha abalar a nossa fé, ou a gente venha duvidar do poder de Deus. E aqui o Senhor está falando para Abacuque, só espera, confia. E é isso que o Senhor ele fala para mim e para você. Só espera e confia. Porque a obra é dele. Louvado seja Deus. Sei que você tem esperado, sei que você tem buscado, sei quanto tempo talvez você esteja falando, que nem a Abacuque falou, Senhor, até quando eu vou ficar clamando ajuda? Até quando, Senhor, eu ficarei aqui buscando, até quando, Senhor, para o Senhor me ouvir, até quando para o Senhor me dar uma resposta? Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele fala para mim e para você aqui nessa noite, continua confiando, continua buscando, continua acreditando. Eu não vou falar como eu irei fazer, louvado seja Deus, mas você vai ver o que eu vou fazer. É isso que o Senhor ele falou ali para Abacuque. E aqui, uma das respostas a qual o Senhor ele dá a Abacuque através da sua oração, está aqui no, louvado seja Deus, no 2, no versículo 3, onde ele fala, no 2, onde ele fala assim, ó, então o Senhor me respondeu e ordenou, escreve a visão com toda a clareza possível e em grandes tábuas, para que até os mensageiros que passam correndo leia. Portanto, esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará.
Ainda que demore, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não se tardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Eu falo que a gente tem vivido isso, irmãos. Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem. Não visa. A gente vê, que nem a gente está falando, a pessoa sabe o que é certo, mas ela quer fazer o errado. Ela sabe o caminho que deve seguir, mas ela vai por tortuosa. É opção, é escolha. Mas ele fala assim: ainda que demore, aguarde confiante. Louvado seja Deus. Porque ela certamente virá. O Senhor, ele estava falando da visão de algo que iria acontecer. Ele falou: porque certamente virá e não tardará. Por mais que muitas vezes a gente fala que está demorando, o Senhor, ele fala: virá e não tardará. Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam bem. Porque a gente luta, né, irmãos, como eu falei. Porque o desejo, que é que nem Paulo fala, né? O bem que existe em mim eu não consigo fazer, mas o mal eu me vejo toda hora fazer. Então é uma luta espiritual todos os dias. E ele fala: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante e suas vontades não visam bem. Hoje a gente vê que as pessoas matam por prazer, as pessoas se destroem, ela sabe que ela está se matando, ela sabe que ela está se destruindo, mas ela faz. E faz com prazer, faz porque quer, faz porque gosta. Suas vontades já não visam mais o bem. Mas o Senhor, ele fala para mim e para você: mas o justo viverá pela sua fé. Então, irmãos, que a gente venha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, elevar os nossos olhos a cada dia para o monte de onde vem o nosso socorro. Ter a nossa visão, ter a nossa confiança naquilo que o Senhor, ele fala, naquilo que o Senhor, ele tem prometido, naquilo que o Senhor, ele tem queimado a cada dia no meio e no teu coração, que é o desejo, é a confiança, crendo que o que o Senhor, ele tem preparado é maior e é melhor. Louvado seja Deus, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer e daquilo que a gente espera. Que a gente possa se renovar e se fortalecer a cada dia diante da presença do Senhor, vencendo, irmãos, um dia de cada vez, como a própria palavra do Senhor nos ensina. Não ficar ansiosos por coisas vindouras, porque o amanhã pertence a Deus. Viva um dia de cada vez. Viva o mal, o seu dia, o seu mal. Sofre, se tiver que sofrer, sofre pelo dia de hoje. Não sofre pelo que ainda não aconteceu, pelo aquilo que ainda você nem sabe se vai acontecer. Viva o dia de hoje. Faça as coisas do dia de hoje. Louvado seja Deus. E viva pela fé, porque o amanhã pertence ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a palavra, amém, que o Senhor colocou no meu coração. Que os irmãos possam guardar, amém? Grandiosamente no teu coração, renovando a sua fé e a sua esperança a cada dia em Cristo Senhor, amém? As palmas glorificam o Senhor, amém?